Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar de algum agrupamento de conjuntos de palavras, né? Onde referenciam para nós aquilo que aciona-nos, né? Então, tudo que nos aciona é um diferencial da nossa gravidade, ou seja, do lado que nos faz sentir é, sobre pressão o ambiente externo do nosso. E sobre essas temperaturas, essas vias de navegação, muitas das vezes a gente desacorda o movimento interno para fazer um eco do acordo do movimento externo. E aí a gente meio que se conecta sobre esse diagrama, né, sobre o corpo, sobre as portas sensitivas, a gente se conecta nesse universo e passa a pulsar sobre o exterior. Porém, existem algumas falhas de conexão que sofrem espaçonaves de entendimento nessa equação de fazer uma equidade no sentido sensorial dessa tensão que expede ao meio, né? E aí o que acontece? A gente consegue desescalar essa tensão e navegar para o nosso interior e sentir por relação sensitiva, né? Por com vasocompressão ou vasorelaxamento, é uma região. A gente chama isso de autodiagnóstico, uma autoavaliação. É a mesma coisa quando a gente nos toca, né? Só que esse tocar, ele é de uma certa forma, uma certa movimento no maquinário fisiológico, né, que reparte da parte a atenção sensitiva para uma localização dentro dessa regência e faz você se programar para estar na estabilidade sobre a reação que você precisa gerar dessa ação é, artificial. Artificial no sentido do lado de fora, né? Ou seja, real, plano, porém a gente sempre está tragando artifício. Então, se você pensar bem, a gente tem formas de extrair esse artifício. E por nós termos essas formas, nós somos limitados pelas formas que temos, a menos que a gente desenvolva o deslimitar das formas que temos a partir de uma construção de saber sobre o deslimitado, ou seja, sobre aquilo que está por trás da forma. E se a gente pegar por trás da forma do globo ocular, desse órgão que consente transduzir os impulsos eletromagnéticos do lado exterior, da forma exterior, de causar tensão no nosso organismo sobre a eco do plano de cores, de luzes, de eletro de energia, né, no sentido dessas eletroconduções, que são energias na forma de fótons, né?
Bom, a gente consegue pegar esse olho e dizer que a gente consegue ter essa visão limitada pelo olho que a gente tem. Já imaginou se a gente colocasse mais um olho aqui, conseguisse instalar um olho aqui, e um olho aqui, e um olho aqui? Só que dentro de um módulo de operação de sabedoria, a gente consegue sim, porque a gente pega o olho e decompõe aquilo que o olho empreende no sistema. E sobre esse empreendimento em sistema, sobre aquilo que lhe é, é digitado para orquestrar a razão dentro do nosso organismo que é, coloca em distributiva todo o assento que entra pelos sistemas, né? Ele entra, vai lá para o meio e ele diz do meio a desacordo de distribuir a energia. Só que essa distribuição ela tem um efeito quântico sobre o potencial de contrações que são instalados pelas memórias e as artifícios de modelar memória. Canetas são artifícios de modelar a memória. Tudo que a gente se relaciona é um artifício de modelar a memória, porque a memória é material e a lapidação da memória é um ritmo muscular. Então, o algoritmo da relação que a gente tem com a matéria é uma memória e também a gente consegue prender essa memória, esse espírito nesse universo em palavras. E essas palavras elas abrem ou fecham o equilíbrio da memória de dispulsar em você uma ação. Então hoje a gente vai começar a falar dos verbos. E os verbos eles são tudo isso mesmo na aplicação do edifício de utilizar palavras para armazenar esses espíritos que podem ser benignos ou malignos, brincadeiras à parte, que podem ser bons dentro de objetivos de equações, de chegar em alguma atividade, esses verbos, ou se ligar a outros, ou podem ser ruins. Lembre-se, por mais que seja uma ação, uma energia que é boa, que vem de Deus, pode ser ruim por quê? Porque não coopera com um objetivo maior, com o objetivo saudado pela maioria já há muito tempo para confortar-nos em segurança, principalmente de uma assertificação de contas, uma vez que a pessoa vai e vai e vai e volta e volta e vai e volta e vai e volta, e ela se apresenta-se nesse vai e volta uma média. A gente faz uma média de reconhecimento das pessoas e aí ela se despontua algo nesse varal de médias. E a gente sabe disso porque a média ela hidrata para nós, ela enfrenta tudo e todos e nos mostra o padrão e alguns diferenciais desse padrão, né? Para que a gente seja informado diariamente sobre tenha certeza do padrão que corre por nós e dos desvios padrões para cuidar dos nossos filhos ou dos nossos aliados, dos nossos amigos ou dos nossos até mesmo observadores, porque não tem ninguém nesse mundo que sabe demais. Porque o mundo ele é um eterno vai e volta, vai e volta, vai e volta. E nessas idas e vindas
a gente pode pode perder alguma letra desse verbo ou aumentar alguma letra desse verbo ou embaralhar as letras desse verbo que era edifício da nossa partida. Olha, tudo que anda é uma ação, anda por uma ação, anda por um verbo. E aí, por mais que a gente já tenha muita automação na bagagem de acordar e superar o acordo de acordar e estar entre nós, a gente ainda é inseguro em algumas partes desse reconhecimento e desse agradecimento, porque o presente, se ele não for seguro de nos agradar, não vai adiantar ser o presente. E para a gente fazer segurança, a gente tem que estar assim o tempo todo, ligado, ligado na resolução social, ligado na vontade, no desejo que a gente tem, desenvolve, tentar hidratar esse desejo, esse movimento com entendimento bom, porque a gente cria entendimento. Só que quando a gente tem nojo, a gente não pega na superfície de extrair entendimento e a gente só fica com entendimento com qualidade ruim de imagem, entendeu? Então a gente precisa de qualidade de imagem. E o melhor extrator de qualidade de imagem é o toque. É o sentido, ó. Isso é segurança, tá vendo? E isso é o verbo em resolução. Tá vendo? E quanto mais a gente vai e volta, mais a gente vai adquirindo a média de resolução que consente ser o equilíbrio de nós sobre a utilidade dessa substância, dessa matéria, dessa relevância. E aí a gente assume até mesmo dos sentidos coordenadas para instruir uns aos outros sobre a uniformidade das palavras, para construir memória, ou seja, fazer textos que vão ter que vão ter em organização e vão duelar com os seres humanos, os futuros leitores desse texto, as edificações ali propensas, né, para fazer dos nossos pulsos um equilíbrio imagético de pulso, desenvolvendo esse processamento de saber, né? Essa tal tolerância que diariamente nos é trabalho, né? Bom, então vamos lá, né? Lembrando que dentro desse lado sistêmico de extrair os sentidos para a nossa realidade no nosso interior, né? A gente tem os olhos que são globulares. Então veja só, o olho ele é redondo. A gente estuda anatomicamente, a gente tem um orifício redondo, né? E aí a gente tem superfícies côncavas no olho, a gente tem as células ali organizadas. Ora, tudo isso é para interpretar, né? O nosso ouvido, a gente tem uma caixa de ressonância que desatrena, ou seja, desconverte a ressonância, o cacheado aqui, ó, a partir de um filtro que despolariza, né? Tira todo o efeito mecânico, todo esse trêmulo e coloca ele sobre o edifício de labirintos e de células mastoidais. Se você ver aí e se você analisar exames de vários pacientes, você vai ver que essas células elas constroem labirintos de ritmos que a pessoa escuta frequentemente. Isso é um entalho de frequência
que faz com que as pessoas desenvolvam a superioridade sobre as relações. Isso é incrível. É incrível você adquirir confortavelmente, a partir dos anos de ensino, sabedoria para olhar e ver todo esse edifício que todos os seres humanos conseguem fazer dentro de suas relações físico-químicas, dentro de seus algarismos celulares, né? E aí conte com isso e surpreenda-se com isso, porque qualquer um que treinar, ele vai conseguir desenvolver esse labirinto mastoidal, ele vai conseguir potencializar esse filtro mecânico, vai conseguir fabricar estruturas de contrair os músculos e fortificar sobre sangue, sobre tecido hematopoético, a capacitância de olhar e esquivar o olho na unidade certa que desvia o feixe de luz para a memória, para a colinergia certa dentro da posição sináptica que os impulsos nervosos vão desencadear. É o mesmo com a reclamação. A reclamação dói porque fica acidificando aí dentro de você. É uma temperatura a mais, é uma falta de alongamento a mais. E aí esses danos que não se adaptaram ainda para gerar processo de produto sobre a ação são queixados. E a queixa leva qualquer um a desistir, porque ninguém quer viver se queixando. Até mesmo por isso que a gente se dirige palavras e tem sobre o dreno do treino de estar com as palavras. A gente tem a liberdade de edificar palavras que sustentam os nossos seres. Você me chega com bom e eu posso transformar o bom em qualquer adjetivo que eu quiser. Você me vem com um ir e eu posso transformar. Isso é um teletransporte no sentido colinérgico, no sentido sensitivo. Porque esse é o maior inimigo do ser. É a sensação. Né? É isso que faz as pessoas guerrearem. Por exemplo, dizendo que a Terra é plana versus a Terra é redonda. Né? Porque isso é uma guerra de concentração, de impulso de concentração. Porque quando você coloca que a Terra é plana, você cria uma linha de processamento que faz a pessoa não cansar, né? Não ficar no automatismo de que a Terra é redonda, mas sim pensar, mas de qual maneira você está dizendo que a Terra é plana? E aí existem várias maneiras de a Terra ser plana, principalmente da maneira de encontrar o Criador, né? Ou seja, o caminho para encontrar a Deus e nós sobre o lugar nesse mundo, sobre diminuir a nós mesmos na humildade e elevar Deus e os vários planos de Deus sobre nós. A gente consegue sobre a matemática, sobre a física, sobre a química, sobre os estados dos nossos corpos, sobre esse edifício de sentido, às vezes viajar pela linha de códigos que converge saber da equação que a forma deslimita ser. Porém, ao mesmo tempo que em um papel eu consigo desenhar ou numa tela eu consigo desenvolver
superfícies 3D, formas, isso e aquilo. Dá-se por assim margens para crer, né? Para edificar, para fertilizar a condição humana de descansar sobre uma informação precisamente corrente e desviar essa corrente para um desequilíbrio de pensamento. E aí a gente começa a encontrar certos argumentos que podem fazer algum consenso sobre isso, né? E aí a gente consegue ficar em paz uns com os outros, sem guerra. Né? Bom, mas vamos lá. Vamos lá, vamos falar sobre o verbo, né? Tudo que vem, né? A partir de uma entrada, vai e volta. Certo? Então, bom, olha só. Tá vendo? Uma coisa que vem, sempre uma coisa que vem, ela vai e volta. Alguma coisa volta. Só que essa unidade aqui, ó, que fica, que vai, o que vai, a gente verbo reagir. Então tá vendo, ó, o que vai, o que não volta, o que vai e o que volta. O que vai a gente vê reagir. E o que volta é o universo de potenciais de reação. É o a mais e o a menos, é o além. Além. E aí a gente ganha precisão na abstração de um movimento. Não é legal isso? Por exemplo, fulano pegou a xícara. O verbo pegar, ele está no passado simples, né? Pegou. E aí, olha só, a gente mudando esse sufixo aqui, ó, pegar, pegou. Olha só que legal. A gente muda a abstração, porém o movimento é o mesmo. Então a gente consegue nesse reagir fora do além, a gente consegue uma média sobre toda a soma possível que vai dizer por nós aquilo que é somado, aquilo que é certificado, aquilo que é salvador. É aquilo que a gente tem 60 mais ou menos por cento. Aquilo que passa. Aquilo que traz a paz. Ok? Bacana? Então vamos lá, vamos pro profundo agora dessa piscina. Verbo. Então primeiro a gente vai entender o que é um verbo. Né? Vamos lá. O verbo é a palavra que exprime a ação. Então vamos ler. É uma palavra que exprime a ação. Então a ação não é só um movimento, mas a ação é um movimento coordenado por um objetivo. Então é mais ou menos assim. E o que coordena o objetivo é o sujeito. Então a gente tem a palavra que vai exprimir uma ação. Então a palavra que vai exprimir uma ação
Se o sujeito é quem coordena um objetivo, é o sujeito que vai ligar-se no verbo. É o sujeito da frase que vai ligar-se no verbo, pois ele vai modular o verbo sobre a ação que ele objetifica, né? Objetifica. Então assim a gente cria um verbo, porque um movimento por si só ele não é um verbo, ele não consegue criar uma palavra modulada. O movimento sem objetivo é um substantivo indefinido. É simplesmente assim, ó. Palavra modulada. Vamos lá. Estado, mudança de estado, fenômeno. O verbo é uma palavra que exprime a ação, estado, mudança. Vamos lá. Ação, um estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. Então, a ação. O estado aqui é o estado. Um estado que é dentro da navegação objetiva. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? A gente tem o fulaninho aqui, ó. E a partir do momento que ele vai para um objetivo, ele se encaminha para um objetivo, e a gente tem essa linha aqui, ó, que é o verbo, né? E aí nessa linha do verbo, a gente tem os tempos verbais, ó. Você está no meio do objetivo, você está aqui, você está aqui, você está aqui. Né? Então nessas a gente tem os tempos verbais. Então, ó, zero, aqui ele não é verbo ainda. Aí a gente, a partir do momento que ele vem para cá, ele fica um verbo. E aí a gente tem esse um aqui, esse um aqui, esse um aqui e esse um ó, no final. Tá vendo? Todos são uns, só que eles têm tamanhos diferentes. Esses tamanhos diferentes, eles objetificam o verbo, a ação, o estado da ação ou a mudança da ação, né? Porque ó, você pode julgar ele aqui, ele fora aqui, ele entrando, né? Ele entrando, se formando, ele aqui na segunda classe, ele passando para a segunda classe, ou seja, mudando, ele na segunda classe de verbo, ou o fenômeno da um fenômeno da natureza, né? Ou seja, algo que é mais que acontece de fora para dentro desse verbo, né? Alguma coisa assim, um fenômeno da natureza. É a classe de palavras que apresenta mais flexões. Há flexões verbais de número, pessoa, modo, tempo e voz. Então a gente tem essas flexões. Flexões são mudanças no grau que as palavras vão sustentar no serviço de serem, né? Então elas vão distender, vão fazer uma flexão. Flexão verbal de número, pessoa, modo, tempo, voz. Tempo e voz. Exemplo do verbo que exprime a ação.
Faço ginástica todos os dias. Então, aqui a gente tem uma afirmação é, utilizando o verbo fazer. O verbo faz, né? Exemplo do verbo que exprime a ação. Faço, viajarei, estudei. Então, a gente tem esses verbos aqui que exprimem a ação. Exemplos de verbos que exprimem estado. Sou, estou, fiquei. Então, a gente tem essa classe de verbos que exprime estado. Por exemplo, exemplificar aqui. Estado, define estado, ação, fenômeno da natureza, amanheceu, choveu, chuviscou. Então é claro que a palavra em si, de módulo é, de forma modular, ela indica, né, subjetivamente se ela é uma ação, se ela é um estado ou se ela é um fenômeno da natureza. É porque geralmente vem, vem, vem como uma palavra composta. Radical. Ah, tá. Estrutura do verbo. O verbo é formado por três elementos: radical, vogal temática e desinências. Então, estrutura do verbo. Tem a radical, vogal temática e desinências. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui é como se fosse os ingredientes que vão formar a massa de átomo verbal. Ou seja, a massa atômica do verbo. Né? Então, esse é o X da questão. Esse é o ingrediente X. Radical, ele vai colocar ela no conjunto. No conjunto do verbo, do tempo, do modo. Vogal temática, ele vai expressar mais ou menos vogal temática, ela vai colocar, né, isso aqui mais para rima do universo em que o verbo está sendo acionado. A gente vai ver aqui, ó. Radical é a base. Nele está expresso o significado do verbo. Exemplos de radicais: disserte, dissertar, dissertei, disserto, disser, esclarece, esclarece e contribui. Então, isso são exemplos de radicais. Vogal temática se une ao radical para receber as desinências e assim conjugar os verbos. Então, a vogal temática, ela se une ao radical para receber as desinências, ou seja, para fazer uma certa articulação. Articular, preparar a base articular. E assim conjugar os verbos, resultando dessa união, chama-se tema. Assim, tema igual a radical mais vogal, temática. Então, o tema é igual a radical mais vogal
temática. E aí a gente tem um tema. Exemplos de tema: dissertar, esclarece, contribui. O R, ele fica sendo a desinência. O exemplo de desinência a gente pode pôr o R. Dissertar. Essa parte é legal. Isso é bom saber disso, né? Relaxar com essa sabedoria. A vogal temática indica a qual conjugação do verbo pertence. Vamos pegar aqui, ó. A vogal temática indica indica a qual conjugação o verbo então a gente tem 3 pessoas em nós, né? Em nós no sentido das relações, né? Nós somos 3 pessoas ao mesmo tempo. Conjugação do verbo pertence. Quer ver, ó? Conjugação abrange os verbos cuja vogal temática argumentar, dança, samba. Primeira conjugação. Terceira conjugação. Cuja temática é a argumentar, escrever, emitir. E aí a gente vai ter essas primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Vamos lá. A primeira pessoa, ela refere-se ao eu, né? É quando o eu, ele fala utilizando o eu mesmo, né? E aí a segunda pessoa é quando a pessoa ela fala do ele. Não, as pessoas. Pessoa que fala, representados pelos pronomes eu e nós. A segunda pessoa é a pessoa com quem se fala, ó. A pessoa que fala. Primeira pessoa. Pessoa que fala. A segunda é a pessoa a pessoa com quem se fala. Tudo isso ocorre no mesmo tempo, hein? Com quem se fala. Isso está presente, contido no pensamento e na ação. A pessoa de quem se fala. Com quem e de quem fala. Entende? Então, é mais ou menos isso que ocorre na hora que a gente fala.
Por exemplo, eu vou falar assim: eu vou domingo ao shopping, né? Então eu falei na primeira pessoa, ó. O eu, né? Eu estou afirmando, eu vou domingo ao shopping. Tô falando na primeira pessoa. Só que ao mesmo tempo eu estou falando com alguém. Eu posso estar falando comigo mesmo, com uma parte de mim é, que acessa o músculo para poder lembrar. Então a gente consegue. É importante falar consigo mesmo para criar volume de memória, né? Personalidades em nós que acessam sinapses, músculos. E ao mesmo tempo a gente está falando com nós e a gente está falando, né, da pessoa futura, do Abner, do eu, desse eu que vai domingo ao shopping. Então a gente ao mesmo tempo está falando dela. Só que esse eu, essa pessoa não é a mesma que essa. Porque existe a mudança dos estados cognitivos desse processo. Por mais que sejam simples, existem diferenças. Mas tudo ocorre ao mesmo tempo. Então a gente tem esse A e esse A. Tá vendo? Esse A de pessoa. A, A, A. Três As que formam esse raciocínio. Essa estrela de versão sensitiva. Bora, voltando aqui então. Desinências, que é o terceiro elemento de formação do verbo. As desinências são os elementos que indicam as flexões de número, pessoa, modo e tempo dos verbos. Flexões são a letra, é a leção, os elementos do verbo que indicam. E dá pra embaralhar verbo. Se você embaralhar verbo, você se embaralha também. É bêbado, faz muito isso. Elemento que indicam flexões de número, pessoa, modo e tempo. Número, pessoa, modo, tempo dos verbos. As desinências modo temporais quando indicam os modos e os tempos. Tem modo temporal. Quando indicam os modos e os tempos. As desinências número pessoais indicam as pessoas. Pessoas. Número pessoal. Com as pessoas. Exemplos de desinências. Dissert. E aí o dissert é o radical. O A é a vogal temática. Então dissertar é o tema. O vamos, o vá, né? O vá, desinência de tempo, pretérito do modo indicativo. Ou seja, indica que indica o passado, né? Pretérito do modo indicativo. O mos é a desinência de primeira pessoa do plural. Mos.
Então a gente está falando do eu, mos, nos, mos, nós, eu, os eus, né? Então tá na primeira pessoa do plural, mos, mos. Então o vamos, a gente tem uma desinência vamos aqui, que é tempo, é, tempo pessoal, né? Tempo pessoal. A próxima palavra, esclar. Então, o esclar aqui é o radical do verbo esclarece. Esclarece. Ser. Então, esclarece. E aí o é a vogal temática. Então, esclarece é o tema. O rei, né? Ele fica sendo a desinência. Já o RE, o esclarecerê, o re é a desinência de tempo futuro do modo indicativo. Então, o re ele está indicando que é alguma coisa. O esclarecimento ele é futuro e indicativo, né? É o futuro indicativo. Re. O i é a pessoa no singular. Então, tá mantendo a pessoa que é uma pessoa, o verbo informado, né, sobre a informação está dizendo que é uma pessoa no futuro que vai esclarecer. Então o rei ele alimenta o tema assim. Entendido? Então é basicamente isso. Né? Isso é uma tecnologia de colocar uma mutação nesse algoritmo para organizar o, a esse vetor aqui. Aí a última é contribuamos. Então, ó, contribu é o radical do verbo, contribu. O a é a vogal temática. O mos a gente já sabe, né? É o contribuamos. A é a desinência de modo presente do modo subjuntivo. Então aqui, ó. O contri é o contribi aqui a gente tem também a vogal temática. Né? O contribu é o tema. O amos é a desinência. O a é a desinência de modo presente do modo subjuntivo. Ou seja, ela coloca o verbo no presente. E o mos é a da pessoa do plural. Né? Então ela carrega o verbo colocando ele para funcionar no plural. Então é como se fosse uma pilha mesmo. A pilha. Só que a pilha, o verbo é como se fosse a montagem de uma pilha. Vai a analogia, né? Verbo é como montar pilha com tempo e hora para pilhar, para ligar. O verbo é como se fosse uma pilha. Fica aí a dica, né? Só que é uma pilha programável. Pilha programável. A partir da desinência. Por desinência. Flexões do verbo.
As flexões verbais são variações que os verbos sofrem para concordar com o sujeito da oração em termos de pessoa, número, tempo, modo, voz e aspecto. Compreender essas flexões é crucial para a conjugação correta dos verbos em diferentes contextos. Ó, são variações que os verbos sofrem para concordar com o sujeito. Então, aqui, ó. O sujeito, ele não é o cara que emite um objetivo e, uma vez com um objetivo, ele não precisa de um ou uma escala desse um de verbos comuns, né, ligados a esse um, para cessar o objetivo, que é a missão. Muitos jogos de RPG tem, né? Vamos pôr aqui, ó, a missão. Essa é a missão. Pegar o país, né? Alguma coisa assim. Então, o verbo, ele vai abrir aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. E aí ele vai, ó, fazer isso aqui, ó. Isso é o verbo, né? Ele emitiu. O sujeito, na verdade. O sujeito emitiu o verbo. Só que para esse verbo aqui, ó, isso aqui é o verbo. É o verbo que o verbo que emite, que consente chegar no objetivo. O verbo ou escala de verbo que leva o sujeito ao objetivo. Simples assim. Só que o que acontece? O sujeito, ele precisa de estar em concordância. O que é concordância? É a gente conseguir amarrar isso aqui, ó. É fazer esse triângulo, esse triângulo de expressão, né? De reação, né? Então, olha cá. Para a gente ter reação e ter controle de reação sobre a pessoa, a gente precisa de concordância. Concordância permite amarrar aqui, ó. Então, a concordância do sujeito com o verbo permite criar, por mais que sintética, que de forma sintética, né? O que? A reação do objeto, a reação do sujeito sobre o verbo. E aí a gente pega aqui, ó, e só aprimora isso daqui, ó. A gente veste o sujeito aqui, ó, e aí a gente vai, ó, conseguindo ver a ação, né, e a reação. E aí a gente vai escalando, ó. Ação e reação. E aí a gente tem os contrastes, que assim a gente consegue ter os contrastes
a partir desse elemento de concordância que conecta aqui, ó, que cria essa superfície, por mais que sintética, de conexão. Só que a gente acaba desvendando a sintética, o lado sintético, porque a gente treinou bastante e decompôs bastante. Nós lapidamos bastante isso a fim disso não parecer tão sintético. E a gente acaba tendo contrações orgânicas sobre essa concordância, sobre esse lado colinérgico. Contrações orgânicas sob essa forma colinérgica. Ou essa forma colinérgica. Que é a fama de utilizar os verbos em concordância com os sujeitos. Isso são os profissionais, né? O padeiro. As flexões verbais são variações que os verbos sofrem para concordar com o sujeito da oração em termos de pessoa, número, tempo, modo, voz e aspecto. Compreender essas flexões é crucial para a conjugação correta dos verbos em diferentes contextos. Flexões de pessoa e número. As flexões de pessoa e número indicam quem é a pessoa no discurso e se ela está no singular ou plural. Então indicam quem é a pessoa e se está no singular ou plural. Então, essa pessoa, ela vai, tá na primeira, segunda ou terceira pessoa. Então, no universo da comunicação, a gente sempre se comunica, sempre existe as três pessoas. É como se a gente tivesse na comunicação um que é a escala de pessoa, de gerenciar as pessoas possíveis, né? Então, aqui, sempre na comunicação a gente tem isso aqui, Isso é comunicação de rede. Só que para a gente definir qual que é jogador que a gente se a gente está na primeira, na segunda ou na terceira, a gente tem que consultar a flexão. Então, esse aqui é o agente consultado. A gente consulta a flexão para desenvolver a sabedoria da pessoa, porque a gente já tem, eu, nós, tu, vós e ele, ela, ele, elas. Ele, ela, eles, elas. Tá vendo como a gente já tem? Então isso aqui é aquele é o que vai afirmar para nós quem realmente é o que é. O que é aqui, de quem que é esse verbo, de que eco esse verbo tá ligado, do universo que a gente fala, qual que é o eco que expõe esse verbo, né? Aqui, do universo que a gente tá, qual que é o eco que expõe esse verbo aqui, Esse verbo ele tá nesse equinho aqui, Ele tá nessa linha aqui. Então se ele tá nessa linha, ele tá mais ou menos na primeira pessoa, né? Ou na segunda, né? Dependendo aqui, Legal, né?
Exemplos de pessoa do discurso com o verbo cantar. Lembrando mais uma vez, ó, que o cant é o radical, o A é a vogal temática da primeira pessoa e o R é a desinência verbal, que indica o modo. R, né? Ar, cantar. Eu, primeira pessoa do singular, canto. Então, tirando o AR e colocando o O, a gente tem aqui, ó, uma flexão do verbo cantar na primeira pessoa. Colocando, então, pegando o canto e colocando a vogal temática e a desinência S, a gente coloca no singular. Simples assim. O O e o AR, ele abre para o AR, o substantivo feminino A, né, ele abre para o singular, a palavra, o canto, cantas, tu cantas. E ele fala da segunda pessoa, ou seja, de quem fala. Não, de quem fala não, com quem fala. Então, é... Só pegando a colinha aqui, ó. Uhum. E... Aqui, ó. Então, quem fala, com quem se fala. Então, tu cantas com quem se fala. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Dele e dela. Terceira pessoa. Na terceira pessoa ficou bem simples, né? Era só colocar o A. Só o tema mesmo. Esse aqui é o tema do verbo. E aí a gente já começa na segunda conjugação, no plural. Nós cantamos. O legal e o curioso é que o S está presente no singular, na segunda pessoa do singular do verbo canta, né? Então a gente tem o S, mas é no sentido tu, no sentido da segunda pessoa. Tu cantas, no sentido da pessoa com quem se fala. E aí agora tudo vai pro plural. Nós, né? Então o sujeito nós já está no plural. O objetivo que é o ter cantado, né? É fazer o canto, tem que estar no plural também. Então se é nós é o sujeito. Então são nós. São várias pessoas, são vários nós em uma conta. Então olha só. Cantamos. E aqui a gente já sabe que o mos aqui, ó, primeira pessoa do plural, o mos é a desinência verbal que modela o pretérito, né? Mos, dissertamos, ó. Mos, desinência de primeira pessoa do plural. Mos, desinência de primeira pessoa do plural. Mos, desinência de primeira pessoa do plural. Então, é mais ou menos isso, né? Mos. Cadê? Aqui, ó. Primeira pessoa do plural. Então, o cant, o is, né? O a, is. Segunda pessoa do plural. Então, aqui é a desinência da segunda pessoa do plural. E o an é a desinência da terceira pessoa do plural, né? Cantam. O M só, né? O M é a desinência da terceira pessoa do plural. Massa isso aqui, né? São
são monumentos, né? São símbolos que, por mais que sejam letras, nessas localizações expõem muito mais do que letras, expõem conexões, tecnologia de modular a palavra para o emprego de servir ao sujeito de forma correta. Bom, isso é sublime. Então vou deixar em aberto aqui, ó. Vou até usar esse slide mesmo. Flexão de tempo. E aí, no próximo vídeo a gente continua. Vou até salvar aqui, ó. No próximo vídeo a gente continua a falar sobre verbo e todo esse trabalho de descumprir com esses símbolos, essa colinergia, o trabalho de relações que os homens têm frente à possibilidade de utilizar eles já há muitos anos para se encontrarem e contentarem-se na realidade da possibilidade de ter eles nas direções e nas descompreensões que deve-se procurar ter para conter-se de bem, né? Durante essa faixa de vida, esses dias e tais. Bom, um abraço para todos vocês e até a próxima. Fui!